A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rodrigo Figueiredo e estarei trazendo a mensagem do culto da noite no lar da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Em nossas reflexões, nós temos pensado sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses. E já refletimos até aqui sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Daremos então, agora, início às nossas reflexões a partir da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Por isso, eu já convido você a abrir a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Nós leremos todo o capítulo e refletiremos sobre o seguinte tema: descanso na tribulação. Descanso na tribulação. E na imagem que eu apresento para vocês, vocês podem notar uma pessoa sentada, né, com as mãos atrás da cabeça, num ambiente que aparentemente parece uma casa, ou seja, essa pessoa está descansando em casa. E nesse momento que estamos atravessando, muitas pessoas têm tido dificuldade de lidar com essa perspectiva do isolamento social. Muitas pessoas estão ansiosas, não estão sabendo lidar muito bem com essa realidade. Por isso, nós queríamos trazer uma palavra a partir da fé, da espiritualidade, a partir da palavra de Deus, que traga consolo, que traga ânimo, que traga descanso para o seu coração nesse momento de tribulação, um momento sério, que deve ser pensado com seriedade, momento de tribulação que nós estamos atravessando. Queremos trazer uma palavra de ânimo, de esperança, de fé, que traga consolo, que traga descanso ao seu coração em meio a essa tribulação que nós estamos atravessando. Por isso, como já disse, iremos ler a palavra de Deus que se encontra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 1, no capítulo 1, do verso 1 ao 12, ou seja, todo o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E assim diz a palavra de Deus. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esses dois versículos estão no momento de introdução à carta, trazendo uma saudação daqueles que estão redigindo a mesma, ou seja, Paulo, Silvano e Timóteo, e a carta sendo direcionada à comunidade de Tessalônica, aos tessalonicenses. E os mesmos estão emitindo palavras de bênção para essa comunidade. Que a graça de Deus, que a paz de Deus esteja com vocês. Assim como nesse momento também eu gostaria que vocês recebessem uma palavra de bênção, vinda da parte de Deus para as suas vidas. Que haja na sua casa a graça de Deus e a paz que vem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, o texto vai dizer: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Ou seja, assim como na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo já havia indicado que a fé, que o testemunho, que o exemplo da igreja de Tessalônica havia sido espalhado por toda a região e por onde ele passava só ouvia coisas boas a respeito dos tessalonicenses e ele dava graças a Deus pela vida da comunidade tessalônica. Agora ele reforça isso novamente, dizendo que dá graças a Deus por conta daquela comunidade. E que, inclusive, em meio às suas lutas, em meio às suas tribulações, em meio às suas adversidades, eles conseguiam superar a todas elas, mantendo paciência e fé. E como precisamos, nesse momento de isolamento social, também desses dois elementos, da paciência e da fé. Paciência para conseguirmos lidarmos com as questões próprias desse momento. E fé para olharmos não para as contingências, mas olharmos a partir da perspectiva da fé, da espiritualidade, da perspectiva que vem da parte de Deus e que nos possibilita, então, enxergar algo além daquilo que nos é apresentado. E assim ter ânimo, e assim ter esperança, e assim conseguirmos continuar a caminhar na nossa
vida. Então, Paulo elogia essa comunidade, Paulo, então, dá graças a Deus pela vida dessa comunidade, assim como damos graças a Deus também pela vida dos irmãos da primeira Igreja Batista no Andaraí, que tem sido perseverante, tem sido paciente e que tem caminhado a partir da perspectiva da fé. Continuando no verso 5, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os seus anjos do seu poder. Então, o texto agora, ele começa a desenvolver, né, o momento que a comunidade estava atravessando, e novamente, assim como em todos os capítulos da primeira carta aos Tessalonicenses, aqui também, nesse primeiro capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo trabalha o tema da vinda do Senhor, dizendo que então que essa comunidade deve caminhar, deve perseverar, deve viver sempre na perspectiva de que existe um Deus que cuida de nós, existe um Deus que é Senhor de nossas vidas, é Senhor da história, e esse Deus, ele virá, né? O Senhor Jesus Cristo, ele virá, ele se manifestará a cada um de nós no tempo oportuno. Então, o tema da vinda de Cristo aparece aqui também, logo no início, no primeiro capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses. Continuando, verso 8 agora, quer dizer, como labareda de fogo, né, essa vinda, né, com seus anjos no seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então aqui o apóstolo Paulo apresenta o tema, né, daqueles que seguem a Cristo e daqueles que não seguem, indicando o tema da salvação e da perdição, tema que perpassa toda a Bíblia, desde Gênesis até o livro do Apocalipse. E trazendo aqui que para todos nós que cremos, existe uma esperança de salvação. Ou seja, isso que vivemos agora não é um ponto final, muito pelo contrário. Entendemos que existe algo além para cada um de nós. E é essa esperança dessa realidade que transcende o tempo presente, que transcende as adversidades, que transcende a tribulação, que de alguma maneira nos fortalece, nos anima e nos possibilita continuarmos na nossa caminhada e mantendo vivo o testemunho da fé naquele que cremos. Verso 11, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Paulo, então, traz uma palavra onde ele roga a Deus pela vida dos irmãos, onde ele deseja que a bondade e a obra da fé seja realizada com poder. E no versículo 12, então, ele vai trazer algo que é interessante aqui. Ele vai dizer que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado nos membros da comunidade. Assim como, né, o texto continua, e vós nele, segundo a graça. Ou seja, de alguma forma, a gente percebe aqui um Deus que se relaciona conosco, onde o nome dele é glorificado em nós e nós nele. Perceba, nós estamos tratando de um Deus que não está alheio à minha e à sua dificuldade, alheio à minha e à sua tribulação, vivendo no mundo das divindades sem se importar conosco. Muito pelo contrário, perceba aqui um Deus que se relaciona conosco, um Deus que se encarnou, que viveu entre nós e levou o amor às últimas consequências, se entregando naquela cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia, para que todos nós tenhamos a possibilidade de salvação, ou seja, de restaurarmos o relacionamento que havia se perdido com o Pai. Então, a gente nota aqui um Deus que se relaciona conosco, ou seja, um Deus que mesmo a gente passando por um momento de lutas, de adversidade, de tribulação, ele se faz presente em meio à nossa realidade.
Assim, meus irmãos, eu gostaria de trazer alguns pontos para pensarmos acerca desse texto que acabamos de ler, para termos descanso na tribulação. Em primeiro lugar, nós precisamos da paz que vem de Deus. Ou seja, essa paz que nós buscamos, só quem pode possibilitar é Deus. À época, existia o Império Romano. E o Império Romano trazia na sua perspectiva a paz romana. E Cristo diz que nos deixaria a paz. Não a paz como o mundo dá, não a paz como Roma dava, mas é uma paz que excede a todo entendimento. É uma paz que não implica em ausência de guerra, ausência de luta, ausência de aflições. Muito pelo contrário, Cristo disse que no mundo teríamos aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele está conosco. E assim também podemos vencer o mundo. Não pelas nossas forças, mas por meio de Cristo que habita em nós. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. E ele nos deixa essa paz. A paz que vem de Deus. E como precisamos de paz nesse momento que nós estamos atravessando. Assim, para termos descanso na tribulação, em primeiro lugar, precisamos da paz que vem de Deus. E na imagem que eu coloquei, eu trago uma pessoa, né, no alto de um monte, observando o sol, e ali, assim, de certa forma, essa imagem trazendo uma paz para essa pessoa em meio às lutas, às adversidades, às tribulações que ele vem atravessando. Quem sabe, nesse momento, você está passando por uma luta difícil, uma luta terrível. Que a paz que vem de Deus possa se fazer presente na sua vida. E o texto bíblico que dá base para esse tema que eu coloquei aqui como primeiro ponto é o versículo de número 2, que diz: graça e paz a vós, da parte de Deus. Não é uma paz qualquer, é a paz que vem de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa paz esteja presente na sua casa, na sua vida, nesse momento. Em segundo lugar, para termos descanso na tribulação, precisamos ter paciência e fé. Precisamos de paciência nesse momento, meus irmãos. A gente queria que já tivesse tudo isso acabado, né? Queremos estar passeando com nossas famílias, indo à praia, né? Assistindo um filme no cinema, realizando os nossos evangelismos, tendo os nossos encontros de pequenos grupos, estar cultuando a Deus na rua Leopoldo 71, mas precisamos ter paciência e fé. E na imagem que eu coloco diz, né, aquele texto de Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aqui tem um relógio em cima do texto bíblico, ou seja, precisamos estar atento ao tempo de Deus para as nossas vidas e cumprir nesse momento aquilo que as autoridades decidem como sendo pertinente para atravessarmos essa realidade de pandemia que estamos passando. E o texto bíblico que eu gostaria de citar com os irmãos sobre esse ponto é o versículo de número 4, que diz: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Olha, os tessalonicenses passavam por aflições, passavam por perseguições, e passavam pelas mesmas com paciência e com fé. Que tenhamos nesse momento, então, esses dois elementos em nossas vidas. Elementos esses que não vêm de nós, vêm de Deus, até mesmo porque cremos que a longanimidade e a fidelidade, fruto do Espírito Santo, só é gerada em nós por meio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, vem de Deus, é dádiva de Deus, é graça de Deus em nós. Por isso, o terceiro ponto que eu gostaria de propor a partir da leitura do texto que fizemos, diz o seguinte: para termos descanso na tribulação, precisamos de Deus, porque a paz, do ponto número 1, vem de Deus. A paciência e a fé, do ponto número 2, vem de Deus. Assim, em última instância, a gente precisa realmente de Deus em nossas vidas, atuando nas nossas vidas. Na imagem eu coloco uma pessoa com a Bíblia na mão, né, e reverenciando a esse Deus, reconhecendo que precisa desse Deus na sua vida. E quem sabe, o que precisa
O que você precisa nesse momento, você que está ouvindo essa mensagem, é ter esse relacionamento com esse Deus que não é distante, esse Deus que se faz presente e que quer se relacionar com você. E o verso que eu gostaria de citar, meus irmãos, é o verso número 12, que diz: para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é um Deus que se relaciona contigo, cujo nome é glorificado em você e que você também é glorificado nele. Ou seja, é um relacionamento, é um Deus que se relaciona conosco. Um Deus que se encarnou, um Deus que habitou entre nós, um Deus que passou pelas mesmas lutas e adversidades que você e eu passamos. Foi traído, foi humilhado, foi abandonado e, assim como eu e você, passou por tantas lutas nesse mundo e venceu a todas elas e saiu vitorioso. E naquela cruz, venceu o último inimigo, venceu a morte, ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Assim, esse terceiro e último ponto trata de um Deus, mas não de um Deus distante, um Deus que se faz presente, um Deus que quer se relacionar comigo, um Deus que quer se relacionar com você. Assim, eu concluo a nossa reflexão retomando os pontos aqui apresentados. Para termos descanso na tribulação, precisamos da paz que vem de Deus. Só Deus pode trazer a verdadeira paz. Precisamos ter paciência e fé. Tenham paciência e sejam sustentados por meio da fé. E precisamos de Deus, porque tanta paz, tanta paciência, quanta fé, assim como tudo vem da parte de Deus. E um Deus que se relaciona comigo, um Deus que se relaciona com você. E no dia de hoje que nós celebramos na nossa sociedade o Dia das Mães, esse Deus que se relaciona conosco, ele é apresentado por meio de algumas imagens que eu acho interessante na Bíblia. No Salmo, ele vai ser apresentado, né, como aquela imagem de uma ave, né, que possui suas penas e que quer nos proteger, assim como a ave protege os seus filhinhos, e o Salmo vai dizer para que a gente tenha descanso, né? A imagem que vem à minha cabeça é a imagem de uma galinha, né, protegendo os seus pintinhos. Existe um outro texto na Bíblia que vai chamar Deus de El Shaddai, né? É aquele que provê, é aquele que alimenta, é aquele que sustenta as nossas vidas. E a palavra Shad em hebraico, ela tem uma relação com a palavra seios, né? Com essa noção de amamentar, de cuidar, de acalentar, de confortar, como uma mãe conforta, alimenta, supre as necessidades, tanto físicas, né, ao se alimentar, quanto emocionais, ao sentir o calor, o contato do filho em relação à sua mãe. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E a palavra de Deus nos diz, né, que foi criado à imagem dele, homem e mulher. Né? A imagem de Deus foram criados. Então, eu gostaria de, se os irmãos permitirem e perdoarem a minha desafinação, tendo em mente o Dia das Mães e tendo em mente esse Deus que nos dá descanso nesse momento, e essas imagens da Bíblia que eu acabei de citar, eu gostaria de cantar com os irmãos essa música. Se os irmãos quiserem, também podem cantar comigo e perdoem a minha desafinação, porque nós encontramos descanso. Descanso em meio à tribulação, nesse Deus, conforme diz a letra dessa música. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. É nesse Deus que nós cremos, é nesse Deus
que nós descansamos debaixo de suas asas, mesmo em meio às lutas, às adversidades, em meio às tribulações. Que Deus possa estar te acolhendo, que Deus possa estar te consolando, que Deus possa estar suprindo, alimentando, nutrindo você em meio às suas necessidades, para que haja então descanso na sua vida, mesmo em meio às tribulações. Que Deus te abençoe.